Ao vivo, vamos ver se já estamos ao vivo. Ainda não estamos ao vivo. O Paulo Gemac está por aqui. Edson, preparados? Já botou o seu desodorante, seu perfume? Já. Igual jornalista, com bermuda por baixo. Ao vivo, vamos ver se já estamos ao vivo. Agora sim, agora aparentemente já estamos ao vivo. Boa tarde, meus amigos, ou bom dia, ou boa noite, independente de qual momento você está na sua vida, ou no seu cronograma. Bem-vindos ao segundo webinar do Escritório Fonseca Brasil. Num primeiro dia, ontem, na primeira oportunidade de encontro, nós tratamos do processo civil e da crise. Foi um aperitivo interessante para agora sim tratar da matéria mais importante de todas do mundo da globosfera, que é o direito tributário. E para tratar aqui comigo, eu tenho aqui em minha presença o professor, o excelentíssimo advogado Edson Benassuli. Por favor, se apresente, doutor Edson Benassuli, por gentileza. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do YouTube do Fonseca Brasil. Eu sou Edson Benassuli Arruda, coordenador da área civil do Escritório Fonseca Brasil e também advogado tributarista, mestre em direito tributário, especialista também e professor de cursos de graduação e pós-graduação na área. E aí eu vou falar sobre... Vai lá, Jean. Meu nome é Jean Paulo Semeia Silva, vulgo Jean Semeia mesmo, o resto deixa para depois, eu acabei cortando pelos fins acadêmicos, mas eu sou especialista, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação, Libete, em Direito Tributário. O que nos traz aqui neste momento é tratar de um tema que veio bastante... que trouxe bastante calor, não só doutrinário, mas jurisprudencial, por conta das 3 ADs que estão rodando, mas o voto de qualidade no CARF. E aí, sobre esse tema específico, o que é? Mas Jean, eu não sei, eu sou engenheiro, eu sou motorista de Uber, eu faço pastéis para vender na época da pandemia. O que é o voto de qualidade? Por favor, doutor Edson Benassuli Arruda, o que é o voto de qualidade? Bom, o voto de qualidade ele é proferido nos processos que estão em julgamento no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, o órgão é o que a gente chama de órgão paritário. Ele é formado por membros indicados por representantes do contribuinte e por membros da Fazenda Pública, no caso, auditores da Receita Federal. Esse órgão, ele é presidido obrigatoriamente por um representante da Fazenda Pública, por um auditor fiscal, que é o presidente. A composição dele é par. Então, pode vir a ocorrer de que um determinado litígio em matéria tributária, quando o contribuinte está questionando um lançamento de um crédito tributário na via administrativa e esse recurso chega na competência do CARF, é possível que metade dos membros votem pela procedência do auto de infração e metade dos membros votem pela improcedência. Então, uma vez que está empatada a votação, será proferido o chamado, era até então, proferido o chamado voto de qualidade, que era feito pelo presidente do CARF, ou seja, pelo membro do fisco. E aí, esse voto provocava o desempate e o julgamento de mérito da questão em si. Basicamente é isto. O interessante do CARF em si, não só do CARF, mas a gente tem espalhado aí pelo país o TIT em São Paulo, o TARF no Pará, outros órgãos, muitos estados chamam de conselhos de contribuintes, os conselhos municipais de tributos, são órgãos vinculados ao executivo, e notem que interessante,
O que esses órgãos fazem é o exercício de jurisdição atípico feito pelo próprio Poder Executivo. O Poder Executivo tem um órgão de análise dos seus atos, como se fosse um controle de qualidade. Como você tem uma cervejaria, você vai fazer as suas garrafas de 600 ml. Elas não podem ter menos que isso, senão você está vendendo menos do que você propagandeia, e nem mais, senão você pode ter prejuízo. Se esse ato, se o seu produto, que é o auto de infração ou o ato jurídico, ele padece de algum vício, eu estabeleço um órgão para justamente fazer esse controle de qualidade. Em primeira instância, a gente não tem isso, porque normalmente os julgamentos são feitos exclusivamente por membros pertencentes ao órgão, e aí você tem geralmente 3 julgadores exclusivamente fiscais, que fazem julgamento de portas fechadas, não é dado publicidade, não somente notificação para a autoridade, para o contribuinte, e aqui, na segunda instância, o negócio muda. Como o Dr. Edson estabeleceu de uma forma muito clara e precisa, é um órgão composto por pares, por um número par de julgadores. 4 julgadores no TIT, 6 julgadores no caso do fisco. Acho que vocês podem se lembrar um caso recente que gerou uma certa comoção no meio jornalístico, foi o caso do Guga, do Gustavo Kirten. Olha que interessante em como isso se insere. O Gustavo Kirten é uma pessoa, talvez o maior tenista que nós tivemos na nossa história, e ele tinha alguns contratos de propaganda, contratos estes firmados com a pessoa jurídica do Gustavo Kirten. O fisco, olhando para aqueles contratos, e principalmente para uma cláusula específica nesses contratos feitos com a pessoa jurídica, ele disse o seguinte: olha, esse contrato estabelece que se não a empresa, mas o Gustavo Kirten viesse a falecer, o contrato seria automaticamente desfeito. O fisco olhou para aquilo, coçou a cabeça, opa, pera lá. Isso aqui não é um contrato com uma pessoa jurídica, isso aqui é um contrato com uma pessoa física. Então, eu não aceito IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de uma empresa no lucro real no presumido. Eu quero os 27,5% em que seria tributada a pessoa física. O Gustavo Kirten não concordou com essa ponderação, entendendo que ele teria, sim, direito à tributação mais baixa. Pois o CARF, que analisou o recurso, e por uma decisão de 3-3, em que teve um empate, prevaleceu o voto do presidente. E aí, nesse caso do empate, eu faço a ponderação e provocação para o Dr. Edson. Dr. Edson, o voto de qualidade e o voto de desempate são a mesma coisa ou não? Não, Jean, são coisas distintas. No voto de qualidade, como comentei ainda há pouco, o presidente do tribunal administrativo, do órgão administrativo que julga, ele acaba votando 2 vezes. Ele vota no primeiro momento, que até então gerou o empate, e depois ele vota novamente no desempate. Então, você tem a mesma autoridade julgadora proferindo 2 vezes uma mesma manifestação. Então, se a gente for rapidamente pensar em princípios constitucionais, comum para a defesa, contraditório, devido ao processo legal, e principalmente a questão do duplo grau de jurisdição, que é algo que é inerente ao devido processo legal, é inconcebível que você tenha uma mesma autoridade decidindo 2 vezes o mesmo objeto, né? Diferente do voto de desempate, que é o que ocorre na maioria dos tribunais administrativos na esfera estadual, onde o presidente do tribunal administrativo, ele não profere o voto de julgamento, a não ser que ocorra um empate. Então, se a decisão ela não vir a empatar na esfera administrativa, o presidente do TARF, por exemplo, no Pará, ele não vai se manifestar. Caso haja um empate, aí sim, o presidente ele é convocado a proferir o seu voto para
decidir a questão, para fazer efetivamente o desempate. Então, existe uma diferença substancial, porque neste caso, o presidente do TARF, ele vota e se manifesta apenas uma vez. Então, nesse caso, não haveria essa ofensa, a questão do duplo grau de jurisdição. Perfeito, perfeito. Muito bem ponderado. E eu sei que para os internautas é chato ficar lendo, pelo menos vou ouvir artigo. Mas e é muito curtinho, e eu vou pedir a paciência de vocês, porque a partir dele se construiu uma quantidade muito grande de artigos recentemente, e algumas 3 ADIs foram movimentadas sobre um dispositivo específico. O que aconteceu? Nós tivemos, agora, no dia 14 de abril, uma lei nova, a Lei 13.988, tem pouquíssimos meses. E essa lei, que deriva da conversão de uma medida provisória, ela insere no ordenamento jurídico um artigo, vários, mas um que nos chama mais atenção e que vai ser o escopo dessa nossa conversa hoje. O artigo 19E na Lei 10.522 de 2002. Que vejam o que ela diz. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, a que se refere o parágrafo 9º do artigo 25 do decreto 235 de 72, que é o PAF, que é o processo administrativo fiscal, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Eu acho interessante aqui a gente fazer um pequeno... retroagir um pouco no tempo para a gente tentar olhar o cenário. E esse cenário é importante para a gente entender quais efeitos essa lei traz, se são benignos, se são malignos e qual será a perspectiva do porvir. Não dá para a gente saber exatamente, mas a gente pode, a partir dali, opinar. Vamos verificar por dados interessantes. Olha só. O último dado divulgado pelo CARF com relação aos julgados data de 2016. Nesse momento, o fisco entendia, pelo menos divulgava, que os votos de qualidade representavam 7% dos julgados. É muito pouco. Parece efetivamente um problema de menor qualidade, de menor quantidade, ou que não vai afetar muitos processos. Mas, gente, com relação à quantidade de processos, me parecia, na verdade, uma análise, mas talvez não a mais qualitativa, ou pelo menos que mostrasse a importância do instrumento. O CARF não divulgou os dados a partir de 2016, de 2017 em diante estamos em branco, mas o próprio Sindifisco fez isso. O Sindifisco divulgou os dados de 2017. E aqui o negócio se torna mais interessante. Vejam, em 2017, o CARF julgou um somatório do 323 bilhões, manteve 323 bilhões de reais nos seus julgados. E aí, desse universo, 114 bilhões foram resolvidos e decididos a favor do fisco através da utilização do voto de qualidade. São 35%. Ainda que seja uma quantidade pequena em relação aos processos, mas os processos de maior vulto eram decididos dessa forma, no indúbrio pró-fisco. E aí o ponto isso é interessante? Não sei. Vamos verificar como que a questão, pelo menos, era decidida. O voto de qualidade, ele acabava sendo uma ferramenta para que o fisco estabelecesse ou pelo menos ponderasse da seguinte forma: olha, às vezes eu tenho uma tese que se formam, na verdade, bolsões ou pelo menos blocos de entendimentos divergentes. Peguem, por exemplo, a questão da tributação do lucro no exterior. Obviamente que essa questão gerava uma dissonância.
os contribuintes entendiam de uma forma, os julgadores fiscais entendiam de outra. Diante desse conflito, desses blocos de entendimentos diferentes ou divergentes, era natural que a questão fosse resolvida e passada pelo judiciário, não cabendo ao fisco fazer isso. Isso foi levado ao Supremo e o Supremo julgou. Só que o ponto, que aí gera um ponto não só favorável, mas de crítica, num outro sentido, é que nesses julgamentos houve um excesso de aplicação do Instituto e, principalmente, pela Câmara Superior do CARF, a nacionalização de alguns institutos que não têm base legal, mas que geraram precedentes perigosos contra o contribuinte. Por exemplo, a questão do propósito negocial, que isso implica não só para os tributaristas, mas para quem atua em direito societário empresarial. Olha, eu entendo que essa economia ou a formatação societária está ok, mas eu entendo que não tem propósito negocial, então por isso eu vou te autuar. Isso não tem previsão no ordenamento brasileiro. Foi importado, foi nacionalizado, foi empurrado goela abaixo aqui e assim, caiu na moda tributária do CARF. Passou-se a aplicar isso a rodo. E entre outras teses. E esse é o cenário de antes da alteração. Pouco antes dessa alteração, pouco antes de abril de 2020, havia uma tendência muito grande, inicial, de judicialização dessas questões, principalmente pela redação do 112 do CTN. Doutor Edson, meu amigo, você poderia explicar para o nosso amigo tributarista, societário, taxista, uberista ou dona de casa, o que é esse artigo 112? Posso. Mas antes, eu queria só fazer um pequeno briefing, assim, para quem não está muito familiarizado com a área tributária, esclarecer a importância dos tribunais administrativos fiscais, né? O direito tributário, ele, diferente de vários outros ramos do direito, ele abre a possibilidade de você discutir um litígio na matéria fiscal na esfera administrativa, onde o próprio órgão fiscal que veio aplicar um auto de infração, uma multa, a cobrança de um tributo, ele mesmo vai julgar a matéria. E aí você pode perguntar, mas qual é o interesse de eu levar uma discussão para quem me autuou, para quem me lavrou um auto de infração, me aplicou uma multa, esse mesmo órgão julgar? Me parece de plano que é tipo o Detran, né, que nunca nenhuma multa é anulada, ele mantém todas as multas. O próprio órgão fiscal vai sempre manter todos os autos de infração. Mas não é bem assim. Existem várias situações que justificam você levar essa discussão na esfera administrativa. E por que essa questão do voto de qualidade ele é tão importante? Bom, a primeira coisa é que, diferente da esfera judicial, onde muitos juízes que estão ali passando apenas uma chuva, estão num período breve ali passando por uma vara fiscal e às vezes nem tem muita afinidade e nem um conhecimento técnico tão grande na área fiscal, as discussões nos tribunais administrativos fiscais geralmente são discussões muito técnicas, de alto nível, de pessoas que estão ali diariamente lidando com a matéria. Então, os próprios auditores fiscais, eles têm um conhecimento técnico, fiscal, tributário muito grande. Então, não raras vezes, há decisões favoráveis, sim, ao contribuinte. Além disso, enquanto você estiver litigando na esfera administrativa, o crédito tributário está suspenso. Então, para quem tem empresa, né, e a palavra-chave é que você vai ter uma certidão positiva com efeitos negativos, ou seja, não vai ter problema de CND. Então, você vai ter essa possibilidade ali de estar com a sua situação fiscal regular enquanto estiver discutindo a matéria. Então, tudo isso faz com que seja atrativa essa discussão jurídica, esse litígio na esfera administrativa. E como o Jean ele bem falou ainda há pouco, que é bem importante, as decisões que são geradas nesses tribunais administrativos, no CARF ou no TARF, seja na esfera federal ou estadual,
isso gera um precedente para que os próprios auditores fiscais, quando estiverem fazendo auditorias, fiscalizações, eles levem em consideração as decisões desses tribunais, porque eles sabem que se um auto de infração futuro bem impugnado, o CARF ou o TARF vai julgar e vai ser aplicada o precedente que já existe. Então, isso tudo gera um cenário de planejamento da questão fiscal, um planejamento tributário, de você se enquadrar ou não nessas decisões do CARF. E aí, agora, entrando na pergunta do Jean, o artigo 112 do Código Tributário Nacional, ele trata especificamente da questão das infrações tributárias, mas eu costumo sempre fazer uma analogia entre o direito tributário e o direito penal. Acho que são ramos do direito que têm princípios que servem de base para ambas as disciplinas, né, como a questão da reserva legal, a tipicidade fechada. Então, de acordo com o artigo 112, toda vez que a legislação tributária definir infrações que tragam algum tipo de penalidade, de ônus mais pesado para o contribuinte, se houver dúvida em relação à aplicação dessa penalidade, desse ônus, deve sempre se interpretar favoravelmente ao contribuinte. Por quê? Porque toda a penalidade, ela vem trazer um ônus a mais. E no caso do direito tributário, você trata de direitos fundamentais do contribuinte, como o direito de propriedade. Então, toda vez que a tributação ela incide sobre o patrimônio do contribuinte, ela absorve uma parte do nosso direito de propriedade, que é um direito de garantia fundamental, que, por óbvio, não é absoluto, mas que também é protegido, né, pelos princípios do confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, se houver dúvida ou não em relação à ofensa de direitos fundamentais, principalmente direitos e garantias individuais, obviamente, você tem que pensar na proteção. E é com base nisso que o artigo 112 determina que essa interpretação tem que ser favorável. E aí, nesse aspecto, dentro do conteúdo desse artigo 112, do indúbio pró-contribuinte, começou um movimento no sul do país, no TRF da 4ª Região, que, sem sombra de dúvida, e eu faço essa provocação em sala de aula, mas faço aqui abertamente também, eu costumo anotar, para qualquer recurso especial ou extraordinário que eu veja, da onde que veio. Mais de 80% dos recursos especiais ou extraordinários relevantes para o ordenamento brasileiro vem do sul do país, porque eles julgam muito rápido. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, dentro do TRF da 4ª Região, surgiu um entendimento de que as decisões do CARF que mantivessem o auto de infração pela utilização do voto de qualidade deveriam ser cancelados, deveriam ser julgados novamente pela aplicação desse dispositivo. E aí, é nesse dispositivo que o negócio complica. Nessa medida provisória, que tinha outra destinação quando foi apresentada, em que virou a 13998, teve uma medida aglutinativa. Tem várias medidas alteradoras, emendas na conversão dessa medida provisória em lei. Tinha uma emenda que estabelecia a redução da multa. Porque, veja, você tem dois tipos de multa aqui dentro. A multa moratória, aquela que você incorre simplesmente por não pagar o tributo, que geralmente está limitada a 20% no âmbito federal, e a multa punitiva, que varia entre 75% e 150%, quando o fisco te autua. Aí, olha só que interessante. Nesse momento, surgiu essa emenda dizendo, olha, se a questão for empatada, o contribuinte não vai ter a reprimenda, não vai ter, como o professor Eduardo Schwery bem ponderou, não vai ter a chibatada. Seja a multa moratória, seja a multa punitiva, não vai ter multa. E aí os contribuintes já se alvoroçaram. Excelente, tá ótimo. Mantém o auto de infração
e só perco a multa. Beleza. Era esse o desenho que se estava delineando. Só que aí, no meio do caminho, veio uma medida aglutinativa com algo novo, que aí aplica o princípio do indúbio pró contribuinte. No meio do caminho, uma medida aglutinativa marota. E aí, justamente por conta disso especificamente, é que vem as discussões, principalmente em que impugna a inconstitucionalidade. A gente vai chegar depois nos números das ADIs, mas nós temos atualmente 3 ADIs em trâmite buscando a inconstitucionalidade deste dispositivo específico. Não da Lei 13.988 inteira, mas desse acréscimo, por conta desse aspecto formal. O que ficou convencionado na doutrina do chamado contrabando legislativo, de eu passar uma outra medida, um outro tema diferente daquele constante na MP. Porque, notem, a medida provisória é como se fosse um projeto de lei, só que em vez de ele derivar do legislativo, ele vem do executivo. O legislativo, entendendo como uma ação ou um assunto urgente e necessário, apresenta e ele passa a velas pandas, como o professor Paulo de Barros gosta de falar, rapidamente, tramita rapidamente, já virem lei. O que acontece? Esse projeto de lei, essa medida provisória, ela surgiu e foi aprovada em 2 votações virtuais no Senado e na Câmara, no momento da pandemia, em que a preocupação maior era passar medidas que protegessem a saúde das pessoas, ou seja, na orientação, no vez de quem apresentou essas ADIs, não teve a análise necessária e devida, e aí eu tive o chamado contrabando legislativo, tese que, inclusive, o Supremo pacificou desde 2015. Então, o que acontece? Por conta desses vícios formais, eu teria uma ilegalidade, pelo menos o que alguns doutrinadores entendem, na conversão dessa MP em lei, de modo que esse dispositivo legal que altera e que tira o efeito do voto de qualidade, determinando o indúbio pró-contribuinte, padeceria de inconstitucionalidade. Com a sua palavra, Edson. Bom, a princípio, quando a medida provisória foi convertida em lei e acabou com o voto de qualidade, que em tese seria para os contribuintes, foi muito comemorado, né, pelo setor produtivo, pelas empresas, pelos contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. E ocorre que foi uma alteração legislativa que também não agradou 100% da sociedade. Então, a Procuradoria-Geral da República, mais uns 2 partidos políticos, que agora eu não lembro de cabeça quais são, aí o Jean pode completar, entraram com ADIs, ações declaratórias de inconstitucionalidade, contra esse artigo 28 da Lei 13.988, que extinguiu o voto de qualidade do CARF. Basicamente, se alegam 2 tipos de vícios que ensejariam o vício de constitucionalidade, o vício formal e o vício material. O vício formal, o Jean acabou de falar muito bem, basicamente é o que chamam de emenda jabuti, quando a medida provisória ela trata de uma determinada matéria, e aí é feita uma emenda legislativa e convertida em lei uma matéria estranha do que originariamente previa a MP. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucionais leis que fizerem esse tipo de emenda jabuti, né, como um dos ministros se referiu a elas, acho que foi o Marco Aurélio, inclusive. Bom, esse caso aqui, ele me parece ser um pouco diferente, porque embora realmente na redação original da medida provisória não fizesse referência ao voto de qualidade do CARF, se trata também de matéria fiscal, de matéria tributária, e também trata da questão do crédito tributário, de processo administrativo.
Um outro vício que foi alegado na questão formal é que seria uma matéria de iniciativa do presidente da República, de competência exclusiva, e que o Congresso não poderia ter tomado essa iniciativa. Há vários autores e juristas que dizem que também, embora tenha algum fundamento, mas como o presidente da República ele não vetou esse dispositivo e sancionou a lei, então ele concordou com a norma, então isso não feriria o princípio da separação dos poderes, não teria invadido uma matéria do Executivo. E quanto aos vícios materiais, que me parece que são os mais frágeis, se ressalta a questão do interesse público e da presunção de validade do ato administrativo. Bom, mas se é o próprio CARF que está julgando a matéria, e aí o empate favorece o contribuinte ou o próprio fisco, né, porque não necessariamente a decisão será favorável ao contribuinte, pode ter uma decisão favorável ao fisco, é a própria administração pública que está manifestando a sua vontade. Então, eu não vejo que isso fira o princípio da questão da presunção de validade do ato administrativo, muito menos a questão da isonomia, que isso a gente estava até discutindo, né, nos bastidores, eu e o Jean, se o fato de o contribuinte, caso ele seja perdedor e venha a sofrer um revés na esfera administrativa, ele ainda pode correr para a via judicial, né? Isso é um princípio constitucional de que nenhuma ameaça ou lesão ao direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Enquanto a Fazenda Pública, ela não teria essa prerrogativa porque haveria uma falta de interesse de agir. Então, nós estamos agora nesse cenário de verificação através das ADINs sobre a constitucionalidade ou não desse voto de qualidade. Aí eu já queria passar de novo a palavra para o Jean para ele comentar isso, e aí eu já vou fazer uma pergunta para o Jean, que eu gostaria que ele tratasse. A questão da segurança jurídica, porque inúmeras decisões serão feitas com base na extinção do voto de qualidade. Se essas ADINs forem julgadas procedentes, em regra, né, a lei ela vai ser declarada nula, a não ser que haja, obviamente, uma modulação de efeitos, que pode ocorrer ou não, ela nunca tivesse existido, e, em regra, todas essas decisões teriam que também serem anuladas. Como é que fica o contribuinte no meio desse bombardeio jurídico? Perfeito, eu agradeço, Edson, demais pela pergunta. E olha, engraçado, você comentou do ministro Marco Aurélio, ele é relator das ADINs sobre esse tema especificamente. São as ADIs 6415 da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ADI 6399 da PGR, do Augusto Aras, e a ADI 6403 do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E interessante que eles trouxeram, além dessas justificativas ou argumentações jurídicas, eles trazem uma meta jurídica ou econômica que não, eu não estou nem falando econômica por desprezo, menoscabo, mas que é interessante o número. Segundo eles, a alteração resultará na perda da arrecadação dos cofres públicos de cerca de 60 bilhões por ano, isso olhando entre 2017 e 2020, e 110 bilhões. E tornaram integrar a carta de créditos tributárias da União em decorrência da utilização desse voto. Ou seja, é uma decisão que vai gerar uma movimentação econômica muito importante. Assim, olhando o que o PSB disse, você, contribuinte, poderia dizer, mas pera lá, então quer dizer que eu vou ficar 160 bilhões com mais dinheiro na conta, sem ter que passar desnecessariamente para minha contrapartida, para que não se gaste com besteiras. Mas vejam só, o ponto da insegurança, Edson, ele é grande. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, em 2004, a PGFN veio com uma ideia nova, um parecer e depois transformado numa portaria. Ele entendeu, e não era nem com relação ao voto de qualidade, mas com relação à judicialização. Olha, eu, PGFN,
quero ter o direito de recorrer para o ministro da Fazenda, caso eu perca administrativamente. Caso, por maioria de votos, o meu crédito tributário seja cancelado. O ministro da Fazenda falou que não competia a ele. Ele começou, então, a buscar a discussão em juízo. Eu, PGFN, ingresso com uma ação anulatória contra o contribuinte para cancelar o ato do CARF que cancela um crédito tributário. Na época, o judiciário, de forma maciça, refreou esse direito sob a seguinte alegação: olha, não funciona, não dá para você fazer isso. Tanto não dá porque no empate fisco você leva. Ou como um amigo meu sempre comentou, é difícil você dar vitória para o time visitante. O time de casa tem que ganhar em casa. E é o que acontecia com a regra antiga, com a regra do voto de qualidade pender em favor do fisco. Essa mudança de paradigma, ela é perigosa. Assim, ela é boa para o contribuinte, mas ela gera uma certa instabilidade. Entendo que a Procuradoria vá discutir isso em juízo? Sim. Entendo que deva? Sim, porque o paradigma mudou. A ponderação é como se fosse Receita e Procuradoria braços iguais de um mesmo corpo. Então, a Procuradoria nunca poderia se voltar contra o ato do CARF. Na conjuntura antiga, ok, mas na atual isso pode gerar problemas. É esse o ponto fulcral, é esse o ponto que está dando mais pano para a manga. Um receio de uma grande mega judicialização, de que toda a decisão do CARF em que o voto de qualidade não for aplicado, em que na dúvida preponderar em favor do contribuinte, seguramente haverá a sucessão de uma ação anulatória por parte da Procuradoria. Porque, de novo, o panorama judicial foi alterado. Particularmente, entendo que deveria se manter a primeira emenda. Na dúvida, tira o crédito, tira a multa, qualquer que seja, punitiva ou moratória, mantém-se o crédito tributário e o contribuinte vá discutir isso no judiciário. E essa é a minha opinião como jurista. Como advogado, com certeza é favorável a qualquer contribuinte. Mas, assim, particularmente, entendo que essa seria a situação que geraria menos insegurança jurídica. Fazer o que foi feito nesse atropelo, nesse momento, em que, principalmente no final de março ou no começo de abril, em que a pandemia se iniciava e nada estava muito claro para ser discutido com um detalhamento necessário. Um outro ponto um outro desmembramento que nós tivemos recente, porque veja só, essa mudança e essas ADIs, a mudança vem de abril, as ADIs elas vêm de abril e maio. Nós tivemos um outro capítulo dessa história que está longe de acabar, agora no dia 1º de julho. Agora recente, a questão de 15, 16 dias. O Ministério da Fazenda assinado a portaria pelo ministro Paulo Guedes, estabeleceu a portaria 260. Essa portaria 260, o que ela faz? Ela regulamenta esse instituto, só que ele o afunila demais. E aí eu pediria só escusas pelo excesso de exemplos de fora, mas um exemplo que me era muito claro na graduação, de um professor que eu tive excelente, chama professor Pimenta, que esteja bem aonde ele estiver, na terra ou em cima ou embaixo, não se sabe, né? Mas vou lá para outro lugar. E ele falava da figura do sapateiro de Praxíteles. Praxíteles, como um grande artista, ele tinha a tendência de fazer reproduções talvez as mais perfeitas possíveis, reproduzindo sombreamento, face, musculatura, e num quadro específico dele, ele chama um sapateiro. Para ver o desenho, olha, esse sapato que eu estou pintando para esse nobre que está pagando pelos préstimos dos meus serviços, ele está ok? Isso parece um sapato real?
um sapato de boa qualidade que uma pessoa dessa usaria? E aí o sapateiro fez alguns comentários. A sombreado não é assim, você teria que colocar um cadarço, diminui o salto, aumenta o salto, isso não parece couro, parece um tecido vagabundo. Fez as suas ponderações, dias depois ele volta para ver o trabalho refeito. E aí se dirige para a Praxíteles e fala, olha, o sapato ficou perfeito, mas o bigode não ficou bem. Pera lá, você tem que ficar limitado às suas restrições. Você dê pitaco no que você pode, não no resto. E aí, o Ministério da Fazenda, ao editar essa portaria, está se comportando como o sapateiro de Praxíteles, exacerbando os limites do poder regulamentar e limitando mais do que poderia. Tanto que, nessa portaria 260, ele limita somente as decisões que toquem em autos de infração ou notificações de lançamento. Ele tira expressamente a possibilidade do manejo do Instituto em pedidos de compensação, que são defendidos inicialmente por manifestações de inconformidade, e também nos pedidos de restituição. Então, ou seja, que é uma gama grande de debates. Imagine que tudo isso está sendo retirado de dentro da lei. Ele faz um discrimen que a lei não deu. Ele limita gigantescamente o espaço da lei. Isso vai trazer novamente uma série de demandas judiciais, porque eu, como contribuinte, em que pese particularmente, imagino que deveria ter sido feito de outra forma, mas eu trabalho com o que existe no ordenamento, eu trabalho com base na lei pronta, e a lei pronta não conferiu ao expedidor do poder regulamentar essa limitação. Eu quero tudo. Eu quero ser beneficiado com indúbio para o contribuinte, não só nos autos de infração que eu atue, mas também nas manifestações de inconformidade, em todos os pedidos, as declarações de compensação e em todos os pedidos de ressarcimento ou restituição. Tem que valer para todo mundo. Isso não pode ser limitado. E aí, como um outro efeito derivado desse arcabouço de confusão legislativa, veio aqui o projeto de decreto legislativo, firmado por um deputado federal do Amazonas, o PDL 316 de 2020, agora recente, do dia 7, nem uma semana depois. E olha que ponderação, e aí eu peço mais uma coisa, eu falei que ele não pode, só vou ler essa segunda, mas prometo que é a última. Adicionalmente, manter o voto de qualidade nos julgamentos dos processos administrativos relacionados à compensação e pedidos de restituição, justamente o tema que eu acabei de lhes falar. A ideia do projeto de decreto legislativo é que o presidente da República, avocando a responsabilidade e a competência que tem, corte e mutile ou tire do ordenamento a portaria 260 de 1º de julho de 2020. O tema é acalorado, os debates são os mais diversos possíveis, o que é muito interessante. Se vocês puderem observar, tentem buscar no Jota, no Conjur, ou em outros sites, artigos científicos sobre o tema, as discussões, ou no Migalhas também. Os debates são riquíssimos, vale muito a pena, professor Breno, professor Chueri, entre outros doutrinadores que têm tratado do assunto, vale muito a pena a análise do tema. E aí, pessoal, eu acho que a gente já tratou bem, né, Edson, do tema, acho que os principais temas foram analisados, a gente tentou cobrir aqui de uma certa forma o contexto, o cenário, e se você quiser dar suas palavras finais para o nosso ouvinte da pandemia ou do porvir, a gente vai ficar na internet o resto da vida agora, né? Estamos eternizados. As suas palavras finais. Bom, eu acho que, como tu falaste, é um tema que ainda tem muita discussão, o Supremo vai se posicionar por meio das ADIMs, então acho que todos nós temos que acompanhar de perto, isso vai impactar diretamente para os advogados, para o fisco, para as empresas, os contribuintes, pessoas físicas, então vamos acompanhar de perto e manter atualizado aí
nossos clientes do Escritório Fonseca Brasil, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o assunto, fazer consultas na área fiscal, em outras áreas, né? Nosso escritório é um escritório full service, então um dos objetivos também desse nosso webinar é informar a comunidade jurídica, a sociedade, mas também atualizar os nossos clientes e mostrar nossas áreas de atuações. Perfeito, eu endosso absolutamente todas as palavras suas, Edson. A gente precisa realmente estar muito atento a essas mudanças, sabendo dessa, assim, espero que não, mas dessa talvez nova judicialização, sobre a depender da matéria, sobre o que provisionar, o que não provisionar, e tentar manter a maior proteção jurídica nesse ambiente que me parece de maior turbulência judicial, e imaginando que eu tenha aqui, a partir de então, uma Procuradoria da Fazenda Nacional mais beligerante. Lembrando que essas mudanças, elas afetam exclusivamente o processo administrativo federal, com os quais não estão vinculados os tribunais estaduais. Os tribunais estaduais e os municipais continuam com a métrica do voto de qualidade normal. Em caso de dúvida, prepondera normalmente o voto do presidente da sessão. Na quase que totalidade dos estados, coloca-se que sempre os presidentes são sempre fiscais. São Paulo ainda tem uma dobradinha, tem câmaras fiscais e outras câmaras do contribuinte. O voto de qualidade se mantém equânime, igual para os demais entes federados. Eu reforço, então, as palavras da necessidade, que o escritório tem feito isso ao longo dos anos, mantendo uma equipe bastante atualizada, combativa, ciente e bastante atuante no direito tributário, no que vem acontecendo no passado e no presente, para que a gente tenha um futuro mais consolidado e com menos turbulência. Correto? Agradeço, Edson, mais uma vez a todos, agradeço aos presentes, aos que vão nos ouvir e ver no futuro. Continuem próximos da gente, do direito tributário, vale a pena ver isso tudo, vale a pena, que você, quem não é da área, vale a pena conhecer. Talvez o Hipótese de Ciência Tributária do Geraldo Taliba seja um excelente obra para quem não conhece o direito tributário, ter um primeiro... aporte um primeiro contato, livro que o Eduardo Brasil gosta bastante, meu sócio, muito abraço, Eduardo, e aos demais sócios também. E é isso, pessoal, agradeço imensamente, estamos à disposição, não só eu, como o meu amigo Edson e todo o escritório, para poder lhes assessorar e prestar qualquer tipo de informação necessária. Estamos à disposição para sempre. Tem aqui o campo de questionamentos ou comentários, caso vocês queiram fazer, tem os nossos e-mails aqui nos comentários ou descrição, caso vocês queiram mandar mensagens, caso vocês queiram fazer comentários, a gente vai, no correr dos dias, aí respondendo na medida do possível. Correto? Agradeço a todos, agradeço, Edson, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela presença aqui e por esse debate muito interessante que nós tivemos nesta tarde de quinta-feira. Grande abraço, até mais. Um grande abraço, pessoal.